pessoal, tudo bem? Conforme planejado, hoje a gente vai tratar do ofício divino, também chamado de ofício ou liturgia das horas. Se você é religioso, ligado especialmente à Igreja Católica, provavelmente você já sabe do que se trata isso. Mas talvez você não saiba o que é que isso tem a ver com o desenvolvimento na história da música, então pode ser que você também goste desse vídeo. Para quem não conhece, a liturgia das horas é um dos serviços religiosos que a Igreja Católica celebra diariamente. Depois eu falo de um outro serviço que ela também celebra, né? A liturgia das horas tem esse nome porque ela determina os momentos do dia em que os cristãos devem se recolher em oração. Eu me refiro, evidentemente, àqueles devotados à vida religiosa, não é? Monges, freiras, padres, freis, etc. Talvez você já tenha ouvido falar que os muçulmanos, por exemplo, têm que rezar 5 vezes por dia, virados para Meca. Os judeus também têm um número certo de orações que eles têm que fazer por dia. Se não me engano, hoje em dia são 3. E lá no princípio sempre tiveram também. Então os cristãos trouxeram essa prática do seu berço e tem um número certinho de orações que tem que fazer todos os dias, com toda uma estrutura que a gente vai ver. Bom, esse número de orações feitas todos os dias, assim como o momento do dia em que deve ser feita cada uma dessas orações, foi diferente de acordo com o século que a gente está falando, com a região do mundo, né? Ou seja, o serviço que se praticava por um religioso em Roma não deve ter sido o mesmo jamais do que aquele feito por um monge na Etiópia. Não é bem assim que funciona. Como o objetivo desse vídeo não é delimitar as diferenças entre o ofício das horas em cada um dos lugares do mundo, de acordo com o século, eu escolhi aqui apresentar a descrição desse ofício, que é atribuída a São Bento de Núrcia. Ou seja, é uma descrição bastante antiga, mas ela serviu de referência para muitas ordens religiosas da Idade Média. Bom, de acordo com esse monge, vou abrir aqui para mostrar para vocês. O ofício divino, todos os dias, se dividia em 8 partes. Primeiras matinas, imagina, eram celebradas às 3 horas da manhã. Depois as laudas, no nascer do sol. Em seguida, as horas prima, terça, sexta e nona. As vésperas no pôr do sol e as completas, antes de dormir. No máximo às 8 da noite, porque tinha que acordar às 3 horas da manhã de novo, né? Bom, essa prima, terça, sexta e nona eram chamadas de pequenas horas. Tinha uma estrutura bastante mais simples, eram mais curtinhas essas orações, tá bem? Não sei vocês, mas eu vi essa história aí de acordar para rezar às 3 horas da manhã, depois às 6 horas, às 9, às 3 da tarde. E eu fiquei me perguntando por curiosidade, como é que esse pessoal marcava as horas no século 8, 9? Bom, não sou nenhum especialista, mas por curiosidade eu fui fuçar um pouco aí no Google e descobri que aparentemente o pessoal usava em vários lugares um relógio d'água, clepsidra, né? Um balde d'água vai pingando e delimita direitinho as horas, porque os caras têm umas ranhuras no balde, na cumbuquinha, que vai marcando o passar do tempo. Isso durante a noite, porque durante o dia dava para usar também um relógio de sol. Bom, se você se interessou por esse assunto, dá uma pesquisada aí, porque eu achei interessantíssimo. O primeiro relógio mecânico, de fato, foi aparecer na corte, adivinha, Carlos Magno, que a gente está falando dele bastante, né? Trazido por um sábio árabe, olha que coisa bacana. Para dizer a vocês o que esse tal ofício das horas tem a ver com a música, eu vou usar uma versão mais moderna. O que aconteceu? No início da década de 70, o pessoal publicou os resultados relativos à música do Segundo Concílio do Vaticano. Se reuniram lá um monte de autoridades religiosas, eclesiásticas, para tratar da prática religiosa no Ocidente. Foi esse Segundo Concílio do Vaticano que permitiu, por exemplo, que a gente possa cantar em língua vernácula, ou seja, em português, aqui no Brasil, em espanhol, na Espanha, em japonês, no Japão, né? Não precisava mais usar sempre o latim e também podia usar a música popular, né?
Além disso, o Segundo Concílio do Vaticano enxugou um pouco aquele ofício das horas grandão, né? Por exemplo, primeira oração do dia não era mais as matinas, às 3 da manhã, mas as laudas no nascer do sol. Pegaram leve, né? O pessoal estava sofrendo demais, acordando muito cedo. As leituras, então, se tornaram aquilo que eram as matinas e poderia ser feita a qualquer hora do dia, né? Aquelas pequenas horas, a prima, a terça, a sexta, se tornaram a hora média. Poderiam ser feitas também durante o dia, não precisava ser todas. Em alguma época do ano se faz uma ou outra, não? As vésperas e as completas continuaram da mesma maneira, né? Então, as laudas, vésperas e completas como as mais importantes, aí, segundo esse Concílio do Vaticano. O que parece que não mudou muito foi a estrutura interior de cada uma dessas orações. Porque a questão não é só você, às 3 horas da manhã, chegar lá e rezar, né? Não é só isso. Vamos ver aqui o caso das laudas. Qual que é a estrutura das laudas? Bom, começa-se com um verso introdutório e um salmo. Esse verso introdutório, pelo que eu pude entender, é o mesmo em todas as horas. Depois a gente tem um hino, depois a leitura de salmos e o canto de um salmo de louvor. Depois uma leitura da Bíblia, isso que significa a palavra de Deus, seguida por um responsório. Depois um canto, Benedictus, a oração de oferenda e o Pai Nosso e a oração final. Percebam, tudo isso está recheado de música, não? Responsório, salmo de louvor, o Benedictus. Seguindo, vamos ver as matinas, que aqui chamam-se de leituras, né, desse novo concílio. Verso introdutório, hino, salmos, necessariamente 3, a leitura da palavra de Deus, um responsório, a leitura hagiográfica. Você sabe o que é isso? Isso é a leitura de um trecho de uma biografia de um dos patriarcas da igreja, de algum santo, algo assim. Em seguida, o Te Deum, que é um canto, oração final e a bênção. A importância disso tudo reside no fato de que cada uma dessas canções, esses cânticos que está aí na estrutura das orações, tem uma forma específica, um texto específico. Por exemplo, um hino precisa necessariamente de um refrão, que seja facilmente assimilável, que as pessoas consigam reconhecer e também cantar. O responsório é um tipo de música que alterna dois coros diferentes, não? O Te Deum, por exemplo, que apareceu agora há pouco, é um canto de louvor antiquíssimo. E eu vou por aqui um exemplo daquela época, canto gregoriano, um Te Deum, dá para entender perfeitamente o texto, ok? Vou colocar também. Te Deum laudamus, Te Dominum confiterum, Te eternum Patrem omnis terra veneratum. Bom, para entender agora como esse mesmo texto, essa mesma forma, o Te Deum, atravessou séculos, coloco aqui um exemplo do período barroco. Te Deum laudamus, Te Deum laudamus, Te Dominum confiterum, Te Dominum confiterum. E agora, para terminar, um exemplo bem mais moderno, quase contemporâneo, nesses termos que a gente está falando, né? Período romântico.
Bom, isso foi só para mostrar para vocês, pessoal, usando um exemplozinho, poderia ter seguido muito, porque até nos dias de hoje as pessoas continuam escrevendo Te Deums, continuam escrevendo Lux Aeterna, Benedictus, Magnificat, Glória, muitas outras formas e textos que nasceram nesse período que a gente está falando, ou um pouco antes, e floresceram durante a Idade Média, sobreviveram graças à prática monástica e religiosa como um todo, certo? Não apenas a forma, o texto, mas traços da técnica, do estilo e da interpretação permearam toda a cultura musical do Ocidente. Tudo que a gente está falando, desde desse pessoal que não assinava as partituras, até George Ligeti, passando por Stockhausen, Berlioz, que a gente ouviu, Beethoven, Mozart, enfim, o que você imaginar. O ofício das horas é mais ou menos essa é a importância dele na nossa história. Eu comentei que a Igreja Católica tem um outro serviço público importante. Você sabe qual é, não? Isso mesmo, é a missa. A gente vai precisar falar dela. Não tenho certeza se na semana que vem ou na próxima, porque agora tem muito assunto para falar e o ano está acabando. Mas a gente se vê com certeza na sexta-feira que vem. Um abraço. Christe Christe